soluções, né? Vamos falar dos tipos de soluções, né? Para quem não me conhece, eu sou a professora Ângela Ferreira. Vou começar esse assunto agora com vocês, para que vocês possam entender o que é uma solução. Antes de falar propriamente dos tipos de soluções, que é a proposta desta aula, nós vamos definir o que seria uma solução. Bom, a definição diz que soluções são misturas resultantes da união de duas ou mais substâncias diferentes, que se apresentam obrigatoriamente numa única fase, num único aspecto visual. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que soluções, né, nada mais é que uma mistura homogênea. Para não esquecer, vamos escrever aqui, ó, misturas homogêneas, tá? Quando você estuda lá a propriedade das matérias, né, no primeiro ano, você estuda as misturas. E dentre as misturas, aquela que tem uma única fase é as misturas do tipo homogêneo, ok? Então, essa seria uma mistura homogênea. Guarda aí, ela é límpida, ela só tem uma única fase, ok? Bom, então, essas misturas, elas se classificam de algumas formas, né? Elas se classificam de acordo com o seu estado físico da solução como um todo, e aí pode pertencer a um dos três estados físicos, sendo sólida, líquido ou gasosa. Quanto ao estado físico do soluto e do solvente, né? Aí a gente tem as combinações de sólido-sólido, líquido-líquido, sólido-líquido e assim por diante. Ou a natureza do soluto, que pode ser molecular ou iônico, e a gente vai ver cada um deles. Com relação ao estado físico das soluções, a gente tem três estados físicos, né? Que aí é os mais conhecidos, o estado sólido, quando a mistura em si, ela tá, todos os componentes no estado sólido, a gente tem uma mistura sólida. Um exemplo disso, uma aliança de ouro. Uma aliança de ouro, ela é uma mistura de cobre, né? O Cu, você não ficou muito tão C esse não, mas é um cobre mais o ouro, que é o Au, né? Então, é uma mistura sólida. Eu tenho duas substâncias sólidas se misturando aí. Líquida, quando eu tenho a mistura de dois líquidos, né? Aqui a gente teria álcool 70%, tá? Vou colocar aqui álcool 70%, que seria uma mistura de água e álcool, né? 70% aqui de álcool e 30% de água, tá? E um outro tipo de mistura, misturas gasosas, a gente pode considerar o ar atmosférico, que tem nitrogênio, oxigênio, argônio, tem muitos gases aí, e é um gás, é uma mistura gasosa, ok? Com relação aos estados físicos do soluto solvente, antes de dizer propriamente dito deste ponto, vamos entender o que é um soluto e vamos entender o que é um solvente. Soluto é a substância que é dissolvida, que está dispersa em um solvente, que é a substância que dissolve, digamos assim. Se a gente tem uma mistura, por exemplo, vamos escrever aqui, ó, uma mistura de água, H2O, mais açúcar, por exemplo. Vou colocar um azinho aqui de açúcar. Certo? A água é o meu solvente, né? Ele está em maior quantidade. Normalmente, o solvente está em maior quantidade. E o açúcar é o quê? O meu soluto. Ou seja, açúcar vai ser dissolvida na água. Soluto vai ser dissolvido no solvente. Essa é a ideia, tá bom? Só para entender um pouco mais sobre essa ideia de soluto, solvente, os tipos de soluções, vamos dar alguns exemplos desse tipo de solução. Por exemplo, se eu tiver o sal de cozinha, é meu soluto, tá? E eu pego e misturo com a água, meu solvente. Eu tenho aqui uma solução, né? Uma mistura de água e sal, formando uma solução homogênea. E eu tenho uma solução do tipo sólido
líquido. O sal sólido misturou com a água líquida, beleza? Outro exemplo, ácido acético mais água vai formar quem? O vinagre. Eu tenho o ácido acético, que é líquido, e a água, que é líquida também, então eu vou ter uma solução líquido, ok? Quanto à natureza do solvente, do soluto, desculpa, a solução ela pode ser de duas formas, ou iônica, é uma solução que apresenta um soluto iônico, lá, aí você lembra lá das ligações iônicas, é uma substância que tem ligação iônica, tá? Por exemplo, aqui, quando eu pego cloreto de sódio, sal de cozinha, e misturo na água, eu tenho ali partículas de cloreto e partículas de sódio, do cátion sódio Na+, dissolvidas ali naquela substância. Há uma separação de cargas. Então, eu tenho ali uma solução iônica. Ligação iônica, substâncias com ligações iônicas, quando dissolvidas em água, vão sofrer esse processo de separação de íons. Então, sempre vão ser classificadas como solução iônica. E tem as soluções moleculares. As soluções moleculares, elas são aquelas que você tem uma molécula, você dissolve essas moléculas em água e não ocorre a separação de cátion e ânion, tá? Por exemplo, água e açúcar. Se eu misturar água e açúcar, eu vou continuar com partículas dissolvidas de açúcar, tá? Eu não vou ter uma separação aí de um cátion e de um ânion. Isso está muito relacionado também, por exemplo, com o poder da solução de conduzir ou não eletricidade. Uma solução iônica que sofre um processo de ionização, iônico, após eu ter ali a solução, eu tenho um processo onde vai conduzir eletricidade. Eu posso fazer um arranjo ali e conduzir eletricidade com uma solução de água e sal. Mas eu não vou conseguir fazer isso se a solução for molecular. Por quê? Não vai ter íons ali, não vai ter cargas, elétrons, para que ocorra a passagem de corrente elétrica ali. Então, eu não tenho íons, eu não tenho elétrons para esse sistema acontecer. Então, substâncias moleculares, elas não vão conduzir eletricidade, tá bom? Uma outra classificação que a gente tem é com relação ao tipo, o tamanho, né? As soluções, elas são aquelas que têm um tamanho menor que 1 nanômetro, né? Água e sal. Elas não tem como eu distinguir o sal da água. Eu tenho entre 1 e 100 nanômetros as dispersões coloidais, que aí, por exemplo, a gente tem um exemplo da gelatina em água, né? Ela não é visível ao olho nu também, e é visível no microscópio. E as suspensões que são maiores que 1000 nanômetros, elas são visíveis a olho nu. É como se eu tivesse, por exemplo, uma vasilha ali, onde eu tenho partículas de areia formando uma solução ali, então eu tenho ali uma suspensão. Também acontece, por exemplo, quando você mistura leite em pó na água mais fria, você forma ali uma camada e aquilo ali seria uma suspensão, tá bem? Então, eram só os conceitos iniciais que eu queria mostrar para vocês, né, das soluções. Eu peço que vocês deixem nos comentários as dúvidas com relação a isso e acompanhem que essas terá uma sequência de aulas de soluções, a parte inicial agora. Se inscrevam no canal para vocês receberem as notificações dos vídeos. E, caso queiram, sigam lá no Instagram, Prof. Ângela Ferreira, para mais dicas de química. Ok? Muito obrigada.